negro, ele já nasce com esse peso do ter que diariamente lidar com questões óbvias. Então é exaustivo e cansativo você diariamente, seja nas redes sociais, no trabalho, na rua, no seu prédio, você está tendo que combater algo que aparentemente é óbvio. Você está tendo que brigar para mostrar para as pessoas de que aquele é um lugar seu também. Hoje, quando me vejo como uma empresária há 27 anos, formalizada, um grãozinho de areia nesse mundo de população negra brasileira. As mulheres negras são maioria também dessa população. E você vê muito poucas mulheres empresárias. É uma luta e uma realidade que só eles conhecem. Novembro é o mês da consciência negra e no programa de hoje a gente vai te mostrar histórias de alguns dos personagens dessa luta. Inclusive porque saiu uma pesquisa recente do IBGE com dados atualizados sobre os negros no Brasil. A gente vai falar muito sobre esse assunto hoje. Fica de olho! Ainda nesse assunto, agora a gente vai a Minas Gerais conhecer uma comunidade quilombola com cerca de 40 famílias que tiveram suas terras reduzidas pela invasão de fazendeiros. Não é fácil mesmo. Com quase 80 anos de idade, o seu João Evangelista não abre mão do trabalho. A vida inteira foi assim na comunidade quilombola onde ele vive, em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O terreno, que já foi bem maior, tem hoje menos de 3 hectares, o que equivale a 5 campos de futebol, um espaço apertado para cerca de 40 famílias. Não tinha espaço. O espaço que a gente tinha foi tomado, né? Tá difícil e a gente tá lutando para ver se consegue ir de volta para, né, para trabalhar, né? O quilombo surgiu após a abolição da escravatura. 3 ex-escravos receberam do dono da fazenda de baixo uma porção de terras. Foi onde cresceu a família Siqueira. Mas há cerca de 50 anos, fazendeiros começaram a invadir o local, reduzindo a área original do território. Nós estamos se perdendo praticamente a nossa identidade por nós não termos espaço físico, entendeu? Então tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que se morrer de trabalhar por cara para poder sobreviver. Tá vendo que a gente podia ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, estando na roça, tirando o nosso sustento. Na comunidade quilombola, viver da colheita é coisa do passado. A agricultura e criação de animais é uma alternativa apenas para consumo das famílias que restam. Não tem espaço para mais nada. De plantação nenhum, só aquela hortinha que a gente possa ter aqui para despesa, mas é só. Muita gente foi embora em busca de melhores condições de vida. Difícil manter tradições, como o candombe, uma dança apoiada nos batuques. Em 2006, a comunidade Mato do Tição recebeu o certificado de remanescente dos quilombos da Fundação Palmares. Desde então, essas pessoas lutam pela regularização das terras, que deveria ter sido feita pela INCRA, que é o órgão responsável pela titulação dos territórios quilombolas. Em 2009, o MPF ajuizou uma ação na Justiça contra o INCRA e agora, 10 anos depois, a Justiça determinou que o Instituto faça a demarcação e a titulação da terra. A sentença determinou que o INCRA finalize o processo no prazo máximo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento da ordem judicial. O que a gente espera é que haja, tanto para essa comunidade do Mato do Tição, como para todas as comunidades quilombolas de Minas Gerais, que haja uma atuação do INCRA mais célere. No que for possível, que não seja postergado, que o Estado brasileiro
cumpra a Constituição, no sentido de dar essa pacificação, de trazer essa paz às comunidades quilombolas, especialmente nesse caso a comunidade quilombola do Mato de São, para que ela possa, empoderada, fazer a defesa do seu território, inclusive judicialmente. Mostrar ao povo que essa cultura vai permanecer para ir para frente milhões e milhões de anos. Nós não vamos desanimar, não vamos mesmo. E hoje ainda a gente vai conhecer a história de outra comunidade quilombola, mas lá de Sergipe. FPI em Sergipe realiza reunião com comunidade quilombola para levantamento de demandas necessárias. Estamos de volta e fique com a gente, porque você vai ver já já. Uma ameaça ao rio Xingu. E você vai ver agora. A gente abriu o programa hoje com o depoimento da Maria das Graças, uma mulher negra e muito forte que, por meio de muito trabalho, tem ajudado outras pessoas a fortalecerem a sua identidade negra. E eu convidei durante a semana a Érica para vir aqui conversar comigo, porque foi você, né, Érica, que conversou com a Maria das Graças. Conta pra gente, por favor, a história dela. Isso mesmo, Marcela. A história da Maria das Graças é surpreendente, né? Ela foi bancária durante muitos anos e, num determinado momento da vida, juntou com mais 2 amigos e eles decidiram montar um negócio, mas não apenas para lucrar, para ajudar outros negros a resgatarem a autoestima, a beleza negra, a essência deles, né? E montaram o primeiro salão afro aqui em Brasília. Hoje nós vemos as meninas de uma tranquilidade muito grande, né? São jovens que estão dando muito exemplo, muito exemplo. A gente vê como houve um avanço disso, como as oportunidades ajudam nesse empoderamento, nessa autoestima, né? As meninas não estão andando mais de cabeça baixa, elas andam com a cabeça para cima, se sentindo belas e competentes. Muito legal. E é importante esse depoimento e essa história da Maria das Graças para a gente falar sobre os negros no mercado de trabalho. Inclusive, saiu uma pesquisa recente, divulgada pelo IBGE, chamada Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, né? É isso mesmo. A Maria das Graças é um exemplo de muitos negros que se tornaram empreendedores no Brasil. E falando da pesquisa, olha só, a gente está vendo aqui no telão que ela mostrou que cerca de 70% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos e só cerca de 30% por negros ou pardos. E é esse justamente o motivo que leva muitos negros a abrirem o próprio negócio, se tornarem chefes. E a gente conversou com uma pessoa do Sebrae. Vamos ver? De uma forma geral, as pessoas da raça negra, elas têm obtido uma maior inserção no mercado de trabalho ao longo do tempo, embora as dificuldades sejam maiores, principalmente em períodos de crise. E aí a questão do empreendedorismo passa a ser a saída natural. E um dado que chama bastante atenção nessa pesquisa é que, pela primeira vez, o número de estudantes negros passou de brancos nas universidades públicas, né? A gente tem um gráfico aqui para acompanhar, vamos ver.
É isso mesmo, Marcela. Os dados dessa pesquisa são do ano passado, de 2018. Na época, 1,14 milhões de estudantes se autodeclararam negros ou pardos e 1,5 milhões se autodeclararam brancos. Uma diferença pequena, mas muito significativa. É, pequena, mas segundo o que a pesquisa conclui, então, é uma diferença aí de um pouquinho mais de 10%, né? 50,3% se autodeclararam negros e 48,2% brancos. É isso mesmo. Chama atenção, né, Marcela? Porque quando que a gente ouviu falar que o número de estudantes em universidades públicas negros superou o número de brancos? Sim, com certeza. Com certeza essa pesquisa está dando o que falar. Vamos ver o que as pessoas estão achando sobre isso. Tenho certeza que aumentou, sim, é visível, mas a gente sabe que o gargalo vai ficando cada vez mais afunilado perto do topo. Assim, por exemplo, eu estou num curso que é um curso relativamente elitizado, assim, então eu não sei, imagino que nem 1/5 dos alunos sejam negros, assim, é uma realidade que está mudando, mas pouco a pouco, assim, e como ao longo da graduação eu percebo assim, que o gargalo vai apertando cada vez mais, seja em projetos, em coisas que a gente se engaja, assim, geralmente tem um negro ou dois e às vezes só eu. É isso aí. Obrigada então, Érica, pela sua participação e até a próxima. Muito obrigada, Marcela. Foi um prazer estar aqui mais uma vez no Estúdio do Interesse Público. Obrigada. Bom, e aqui em Brasília, a gente ainda foi às ruas para ver se as pessoas têm alguma coisa sobre esse assunto para perguntar ao Ministério Público Federal. E quem vai responder, aceitou gentilmente o nosso convite, é a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, doutora Débora do Prado. Eu gostaria de saber sobre o Ministério Público Federal, o que é que ele tem feito, qual a atuação dele a respeito dos direitos da população negra. Oi, Lucas. O Ministério Público Federal, ele tem atuado já desde o início, mais ou menos, do século XX, a respeito das cotas raciais nas universidades. Tem também iniciativas para cotas em vários cargos públicos, de acordo com a lei que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal Constitucional. O Ministério Público Federal tem se voltado no sentido da implementação da lei que determina que as escolas tenham na sua grade curricular, não só as escolas, todas as instituições de ensino, disciplinas que digam respeito à história da África e à história da cultura africana no Brasil. Eu queria saber o que o Ministério Público estão fazendo pelos negros quilombolas, entendeu? Thaís, na verdade, toda a política dos direitos das comunidades quilombolas foi construída aqui no âmbito do Ministério Público Federal. E existem iniciativas no Brasil inteiro para reconhecimento de comunidades quilombolas, de seus territórios, inclusive em meio urbano. No programa de hoje, nós já vimos vários dados importantes sobre a realidade dos negros no país, né? E aqui, nas redes sociais, esse assunto também ganhou destaque, só que, infelizmente, de uma forma negativa. Nos últimos dias, vários casos de racismo tomaram conta dos noticiários e das redes. A hashtag Racismo Não foi uma das mais usadas. A Cris é digital influencer e sabe bem como no mundo virtual o racismo também está muito presente. E a nossa sociedade, infelizmente, é tomada por pessoas preconceituosas e racistas. Então, elas reproduzem o que elas são na sociedade, dentro da rede social, com a falsa ilusão de que lá dentro elas podem falar o que quiserem, assim. Então, existe muito, sim, esse preconceito. Existe preconceito quando você vê um negro que é digital influencer de uma outra área que não seja cabelo, por exemplo. Esse eu acho que é o que mais me impacta, porque as pessoas não aceitam como assim, ela é uma mulher negra e ela não tá ali para falar de cabelo, porque existe um estereótipo já pré-definido de que se você é uma blogueira negra, você tem que falar única e exclusivamente de cabelo. Qualquer outro assunto que você fale não terá a mesma validação. Só que como nós já falamos outras vezes aqui, internet não é terra sem lei. E o MPF está sempre de olho. Então, se você for vítima de racismo, denuncie. Pode ser pelo portal do MPF, na ouvidoria ou ainda pelo próprio celular, no aplicativo MPF Serviços, na opção Denúncia.
Você vai ver a seguir. Ministério Público Federal em Santa Catarina cobra providências imediatas da Prefeitura de Florianópolis para os indígenas acampados num terminal de ônibus desativado da cidade. Essas imagens são do rio Xingu, uma das grandes riquezas que a gente tem aqui no Brasil. E é grande mesmo, tem quase 2.000 quilômetros de extensão. Mas, infelizmente, ele está ameaçado. O motivo você vai ver agora. São quase 2.000 quilômetros de extensão de águas que vão do Cerrado, no estado do Mato Grosso, ao norte da Amazônia. Esse é o rio Xingu. E quando falamos em diversidade socioambiental no Brasil, ele é uma forte referência. Toda essa riqueza está ameaçada pela exploração inadequada dos recursos naturais. No Pará, a possibilidade de mais um empreendimento assusta. Os povos que vivem em volta do rio ou sobrevivem dele temem outra obra no local, pois os impactos ambientais que já foram causados com a instalação da hidrelétrica de Belo Monte são vistos como prejuízos ao modo de vida deles. A população indígena está sofrendo por conta diminuição dos rios, o nível dos rios e a quintura, né, muito forte, os peixes estão morrendo, né? Acima da barragem, no lago, os pescadores já não têm mais peixe para comer, para se alimentar. Além disso, os peixes estão doentes, a água está contaminada e os peixes estão doentes. Além dos impactos causados na fauna e na flora, na extensão dos 100 quilômetros da Volta Grande, ainda tem a mineradora Belo Sun, que quer construir no local uma barragem de rejeitos com capacidade 3 vezes maior que a barragem de Mariana, que se rompeu há pouco mais de 3 anos em Minas Gerais. A empresa canadense Belo Sun quer explorar o solo da região, mas o MPF quer que antes seja feita uma avaliação da área que já sofreu muitas mudanças ambientais nos últimos anos. O que se está alertando ao Estado do Pará é que ele assuma uma responsabilidade, né, de proteger esse ambiente da Volta Grande do Xingu. Do que a gente viveu já, catástrofes ambientais relacionadas a barragens de rejeito. Isso seria absolutamente impensável, né, de proporções incalculáveis se isso acontecesse na Volta Grande do Xingu nesse contexto. Os donos de grandes empreendimentos costumam prometer mais qualidade de vida, emprego e moradia. Mas quem vive na região tem motivos de sobra para desconfiar dessas promessas. A área de pesca, ela foi uma coisa que foi muito afetada. Com a construção de Belo Monte, não fomos incluídos dentro do PBA, a gente não teve um tratamento. Esse rio que nós tínhamos era um rio com vida, hoje é um lago morto. Um prejuízo irreparável. Essas famílias indígenas estão acampadas em um terminal de ônibus desativado lá em Florianópolis. Há tempos o MPF cobra uma solução para esse caso. Inclusive, em fevereiro, a gente mostrou essa história aqui no Interesse Público. Mas até hoje, nada foi feito. O Delmar vai mostrar pra gente. Se como terminal de ônibus o Tissac nunca entrou em funcionamento, hoje serve de abrigo para quem está aqui de passagem. Famílias indígenas que vivem da venda de artesanato. Além da instalação elétrica improvisada, a falta de condições de higiene e segurança é visível.
Há mais de um ano, a Prefeitura de Florianópolis assumiu o compromisso de melhorar a estrutura do terminal até fazer, nesse terreno ao lado, uma casa de passagem indígena, que além de moradia temporária, funcionasse também para o comércio do trabalho artesanal. Mas até o momento, segundo as famílias acampadas aqui, nada foi feito. Porque as famílias estão vindo, deixando as suas casas, deixando seu conforto na aldeia para vir aqui para a sua sobrevivência, para vender o artesanato que mantém as famílias o ano todo. A tendência é aumentar o número de 50 pessoas acampadas para 300 com a temporada de verão. A curto prazo, o projeto da Casa de Passagem esbarra na legislação do município sobre o zoneamento do espaço urbano, que proíbe construções em toda essa área de aterro. Como solução de emergência, o Ministério Público Federal em Santa Catarina cobra da Prefeitura a melhoria nas instalações do próprio terminal. Na reunião que foi realizada junto com o prefeito dessa capital, já foi acertado que serão feitas obras provisórias, né, para que o TISAC fique pelo menos mais adequado à utilização pelas famílias, né? Então eles vão consertar banheiros, colocar banheiros químicos, vão colocar um container lá com um espaço adequado para chuveiros. A ideia também é melhorar as condições da cozinha que existe no local. O portão já está sendo colocado, a limpeza já foi feita pela CONCAP e nós temos mais uma série de melhorias que estão sendo feitas junto com o setor de engenharia e infraestrutura do município. Já a Prefeitura reassume o compromisso, mas cobra da FUNAI medidas para adequar a qualidade de vida à quantidade de indígenas na cidade durante a temporada. Trata-se de um público itinerante, eles vêm de outros municípios e outras regiões, né? Eles não são residentes do município de Florianópolis e cabe à FUNAI fazer toda essa gestão da rotina entre idas e vindas dessas famílias, né? E da manutenção da estrutura adequada. A nossa produção procurou a FUNAI, que informou que no ano passado distribuiu uma cartilha para as famílias indígenas que vivem no Sul, para que eles comecem a limitar o número de viajantes para venda de artesanato. Servidor público é servir, acima de tudo, ao Brasil. E é uma grande responsabilidade. Por isso, é preciso que quem esteja ocupando esses cargos e trabalhe com licitações públicas tenha consciência e seja honesto. Fraudar licitações é crime com pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. E no Rio de Janeiro, o MPF denunciou 10 pessoas que desviaram 20 milhões de reais de mais de 80 licitações. Um crime contra o país. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Agora a gente volta à nossa homenagem ao mês da consciência negra e vamos conhecer as demandas de uma comunidade quilombola que fica no sertão de Sergipe. Olha só. Em Canidé do São Francisco, Alto Sertão Sergipano, fica o povoado Curituba, endereço da comunidade quilombola Rua dos Negros. O local que originou o nome da comunidade hoje é esta praça, mas antes era só uma rua, onde 100% dos moradores eram negros, descendentes de escravos. Desde 2011, a comunidade possui o certificado de quilombola. O documento que atesta esse reconhecimento é emitido pela Fundação Cultural Palmares, órgão vinculado ao Ministério da Cidadania. Para a certificação, a comunidade passou por uma análise, onde foi verificada a ligação das famílias com ancestralidade, tradições e práticas culturais dos quilombolas. Feito todo o levantamento na comunidade através da sua história, através da religião, através dos próprios moradores, a história contada com os moradores, né? Que a gente sabe que as comunidades quilombolas são uma comunidade de história.
Na comunidade encontramos histórias de luta e de muita cultura, como a Cruz de Cambemba, uma expressão cultural religiosa. Os devotos acreditavam que o local onde o vaqueiro Cambemba morreu se tornou sagrado, pois a morte dele teria sido revelada a uma criança antes mesmo de acontecer. E desde então, pessoas dizem alcançar milagres no local. Mas esse rito religioso está ameaçado. É que o local foi completamente cercado, bloqueando o acesso e impedindo as pessoas de fazerem seus cultos. Esse é o caminho antigo, cruzava o riacho e chegava até esse local para fazer as promessas. Crianças, pessoas das fazendas do entorno frequentavam bastante aqui. Mas atualmente nós estamos com esse problema das cercas. Outro problema envolvendo também acesso às terras atinge diretamente a atividade de subsistência mantida ao longo dos séculos, que é a agricultura. Por falta de local adequado, muitos agricultores da comunidade dependem das terras dos outros para plantar ou trabalham em propriedades de terceiro, vendendo o seu dia de trabalho. É o que eles chamam de agricultor alugado. Um fazendeiro chama a pessoa para a pessoa ir trabalhar a diária, o dia, né? 40, 50 reais, aí eu vou... Trabalho 2 dias ou 3 dias, aí quando é no final de semana ele paga a diária. A Escola Municipal da região possui 438 alunos. Destes, 75% são quilombolas. A comunidade quer que a escola também seja reconhecida como quilombola. Desta forma, passará a receber recursos diferenciados, que poderão ser investidos em melhorias no ensino e alimentação das crianças. Diante de tantas demandas da comunidade, uma equipe de fiscalização preventiva integrada visitou o povoado para ouvir os moradores e fazer um levantamento das necessidades. E a gente pôde perceber que são demandas das mais diversas e de coisas básicas, como moradia, como água potável, como esgotamento sanitário e como o próprio direito de exercer as suas tradições religiosas. E nós observamos que se trata de uma área que é uma área de preservação permanente, portanto não poderia estar cercada como está. É uma área pública que na verdade faz parte do próprio leito do rio Curituba. Se esse problema for resolvido, muito das reivindicações apresentadas serão solucionadas. Com a posse definitiva do território, as terras poderão ser utilizadas para a garantia da reprodução social, econômica e cultural dos remanescentes dos quilombos. Mas até lá, tem muito caminho pela frente. Por hoje é isso, gente. Mas antes, vamos ver o que a nossa equipe lá do Rio de Janeiro está preparando para o próximo programa. Oi, gente. Hoje a nossa equipe está aqui em Búzios. Andrezinho, oi, pessoal. Opa! A gente vai mostrar para vocês que o Ministério Público Federal fez um acordo com a Prefeitura do município e também com um condomínio. O objetivo, garantir o acesso da população a essa praia aqui. Olha que praia linda, bonita, né, André? Muito bonita, muito bonita. Pois é, tudo isso e muito mais você vai conferir no programa Interesse Público na TV Justiça. Fiquei curiosa, mas a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Enquanto isso, dá uma olhada no nosso portal, no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube. Eu te espero semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.